Olá, nós vamos fazer uma rápida revisão dos conteúdos que nós vimos nessa segunda parte do semestre, que vocês deverão revisar para responder a prova P2. Como nós combinamos no começo do semestre, o objetivo da disciplina não era formar economistas, não era que vocês decorem conceitos, datas, lugares, não é nada disso. O objetivo da disciplina é que vocês tomem conhecimento um pouco melhor sobre os conceitos básicos da economia, para que vocês consigam entender melhor, receber, assimilar informações que os meios de comunicação nos transmitem a respeito do que está acontecendo na economia e de que forma isso pode nos afetar. Tendo mais informação, cada um de vocês poderá tomar melhores decisões, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Então, é nesse sentido também que será aplicada a prova. Nós vimos nessa segunda parte do semestre os assuntos que estão nos slides, que estão nos vídeos postados, e que tratam basicamente de três grandes assuntos. Nós vimos uma primeira parte de mercado, a ideia básica de mercado. Depois, nós vimos os grandes mercados macroeconômicos e nós tratamos das ideias principais, dos principais pensadores da história do pensamento econômico. Com relação ao mercado, o que interessa que vocês tenham guardado? Que basicamente o mercado tem dois lados, o da oferta e o da demanda. São pessoas, uns ofertam, ou seja, colocam produto à venda, outros demandam, ou seja, estão dispostos a pagar para comprar esses produtos ou serviços, e eles se entendem através do terceiro elemento, que é o preço. Nós vimos que esse preço tende a se aproximar do chamado preço de equilíbrio, de acordo com o grau de concorrência que existe no mercado, e por isso nós tratamos das diversas estruturas de mercado. Nem todos os mercados são iguais. Alguns têm mais concorrentes do lado da oferta, outros têm menos, outros às vezes não têm. Alguns têm mais concorrentes do lado da demanda, outros têm poucos concorrentes, outros não têm concorrentes. E nós caracterizamos as diversas estruturas entre a concorrência perfeita e a falta absoluta de concorrência, monopólio ou monopsônio. Para que importa essa informação? Quando você está em um mercado, seja do lado da oferta ou da demanda, para tomar decisões, você precisa saber como funciona esse mercado. Saber quem tem mais vantagem nesse mercado, de que forma você, do lado que estiver, pode aproveitar das vantagens que o mercado lhe oferece. Então, você precisa se situar dentro desse mercado. Interessa para nós, basicamente, reconhecer o mercado. Então, se tratamos de um determinado mercado, precisamos saber, pensando bem, esse mercado é de concorrência? Ou é de oligopólio? Ou é de monopólio? Que tipo de mercado é? Porque conhecendo o tipo de mercado, poderemos melhor nos posicionar e tomarmos decisões. Então, o que interessa ao tratar de mercado é essa capacidade de reconhecer a estrutura de um determinado mercado, dentro do qual nós estamos, nosso cliente está, ou alguma outra pessoa se encontra e precisa dessa informação. Com relação aos grandes pensadores, cada um de vocês pesquisou um grande pensador. Alguns fizeram vídeo, outros não fizeram, mas todos receberam um autor para pesquisar. Vocês devem se concentrar nesse autor que vocês pesquisaram, ou deveriam ter pesquisado. Com relação aos mercados macroeconômicos, aí é que se concentram as notícias que me interessa que vocês consigam melhor interpretar. Então, nós vamos trabalhar com notícias mesmo. Interpretação de notícias a respeito desses mercados. Eu tenho alguns exemplos aqui. O que interessa para nós nessa disciplina? Que no final dela, depois de ter estudado um pouquinho os conceitos básicos da economia, de todos esses grandes mercados, vocês tenham condições de entender quando, por exemplo, a notícia fala do PIB. Vocês já sabem o que é PIB. Se a notícia fala que o PIB do Brasil pode recuar, o que significa isso? Bom, eu sei que o PIB mede o tamanho da economia, mede a produção da economia. Se o PIB vai recuar, significa que o Brasil vai produzir menos. Como isso me afeta? Se o Brasil vai produzir menos, as empresas vão gerar menos emprego. Eu tenho mais risco de ficar desempregado.
menos chances de conseguir um emprego se eu estou procurando. Eu preciso me preparar para essa nova situação. É assim que essa informação repercute na minha vida. Se eu recebo uma informação sobre a balança comercial, seja ela superavitária, deficitária, eu preciso saber o que a balança comercial mede e o que significa ela estar deficitária ou superavitária. Nós vimos isso. Então, essas notícias, elas trazem informação e vocês precisam entender que informação é essa. É sobre isso que nós vamos estar trabalhando os assuntos que nós vimos nos mercados de trabalho, de moeda, de divisas, de finanças públicas e a questão do crescimento e desenvolvimento. No mercado de trabalho, nós trabalhamos os dois lados do mercado, vimos a ideia de desemprego, que se refere somente ao percentual de trabalhadores que estão procurando emprego, não é de toda a população. O problema da informalidade, que inclui as pessoas que não têm carteira assinada, que não têm benefícios da Previdência, que são muitas no Brasil, devido ao fato de que é cara a formalização, e para tentar diminuir essa informalidade foi criado o programa MEI, Empreendedor Individual, do qual nós tratamos em aula. Nós falamos do mercado de moeda, dentro do qual nós já todos estamos, porque usamos os meios de pagamento, dinheiro no bolso ou na conta corrente, estamos sujeitos à intervenção do Estado, através do Banco Central, nesse mercado, podendo o governo estimular o crescimento através da aplicação de políticas monetárias expansivas ou, quando necessário, pela ameaça de inflação, reduzindo a oferta de moeda e provocando intencionalmente recessão. Nós temos visto recentemente políticas monetárias que, na atualidade, estão se concentrando na política expansiva, tentando resgatar, de alguma forma, o crescimento econômico que foi perdido por conta da pandemia. Nós vimos no mercado de divisas que a taxa de câmbio é formada num mercado com altíssima concorrência e quando tem muita demanda devido às expectativas, a taxa de câmbio aumenta e nós temos visto a taxa de câmbio aumentar ultimamente. Agora está recuando. Por que será que está recuando? As expectativas estão se assentando um pouco. Então, tinha disparado, agora está voltando. Não deve voltar ao lugar onde estava, mas está recuando um pouco, tinha subido demais. Nós vimos conceitos importantes relacionados à entrada e saída de dinheiro no país, como o de balança de pagamentos e balança comercial, que são diferentes. A balança de pagamentos inclui o registro de toda e qualquer saída de moeda estrangeira no país, enquanto a balança comercial, da qual nós vimos a notícia ali, registra somente a entrada de dinheiro devido à exportação e saída devido à importação. Ambas podem ter saldo positivo, ser superavitárias, ou saldo negativo e serem deficitárias. Nós vimos, com relação ao mercado de divisas, que o governo pode aplicar política de câmbio fixo ou de bandas cambiais, quando é necessário intervir no mercado, porque as oscilações da taxa de câmbio são muito altas. Com relação às finanças públicas, nós vimos que o governo arrecada através de impostos, gasta comprando bens e serviços ou transferindo, e as políticas fiscais operam os três instrumentos que determinam as receitas e as despesas do governo, que são a taxa de impostos, os gastos e as transferências. Da mesma forma que no nível monetário, o governo pode ajudar a economia a crescer através do orçamento público, gastando mais, transferindo mais ou diminuindo os impostos, ou, se necessário para enfrentar a inflação, pode fazer a economia recuar, cortando gastos, cortando transferências ou aumentando as taxas de impostos. E, finalmente, nós tratamos a questão de crescimento e desenvolvimento. Entendemos o que é o conceito de PIB, Produto Interno Bruto, o valor de tudo que é produzido na economia, a importância de se levar em conta o PIB real e não nominal, descontando a inflação, a diferença com o PNB, Produto Nacional Bruto, a ideia de PIB per capita, que por um tempo foi usado como indicador de desenvolvimento, mas foi questionado e substituído pelo IDH. O IDH é um indicador de desenvolvimento um tanto limitado, porque somente reflete melhorias existentes em nível de renda per capita, de condições de acesso à educação e de condições de acesso à saúde. Isso quer dizer que, se um prefeito, por exemplo, quer melhorar o IDH, ele precisa se concentrar nessas três áreas. Ele pode, de repente, melhorar as ruas da cidade, fazer mais praças, mais áreas de lazer na cidade,
melhorar a segurança na cidade. Tudo isso, com certeza, vai melhorar o bem-estar da população. Mas nada disso vai ser refletido em melhoria do IDH, porque o IDH não contempla segurança, não contempla infraestrutura, não contempla condições de lazer. Então, se ele quiser melhorar o indicador IDH, terá que investir concretamente em coisas que melhorem a educação, a saúde e a renda per capita. Então, com essas informações, é que nós vamos desenvolver a nossa segunda prova, que vai ser uma prova bastante reflexiva. Não precisam se assustar com isso, e vocês terão tempo suficiente para responder a essa prova. Eu estarei oportunamente divulgando a pontuação que cada um de vocês tem, que inclui os pontos de P1. Alguns de vocês conseguiram fazer mais de 10 pontos. Eu anotei, então estou considerando quando tem 11, quem tirou 11 ou 10,5. Alguns de vocês receberam pontuações adicionais. Aqueles que fizeram o vídeo receberão uma pontuação, no máximo de 1 ponto, podendo ser um pouco menos, dependendo do que fez. Quem não fez o vídeo não recebeu pontuação. Não é que perdeu, deixou de ganhar. Mas, além disso, já que não tivemos oportunidades de fazer pontos em sala de aula, eu fiz uma adaptação a essa pontuação que nós faríamos concorrendo em sala de aula. De que forma? Eu atribuí 2 tipos de pontos. O primeiro é com relação à assiduidade. Em cada sala, antes a P1 e antes a P2, foram abonados com um ponto adicional os 3 alunos mais assíduos. Quem são os mais assíduos? Aqueles que entregaram todas as atividades o mais rápido possível e que conseguiram, mesmo que não esteja totalmente certo, mas conseguiram entregar as atividades e principalmente se fizeram essas atividades no dia em que foram postadas. Os que fizeram mais cedo, mas fizeram maior quantidade, receberam pontuação adicional. E também receberam pontuação adicional em cada uma das atividades aqueles alunos que gabaritaram. Em algumas atividades, você pode ter recebido como comentário da sua atividade: excelente, gabaritou, parabéns. Se isso aconteceu, nessa atividade você ganha 1 ponto a ser somado na P2. Então, eu vou divulgar para vocês, eu vou colocar no fórum do sistema a lista dos alunos com os pontos que já tem, somando a P1 e os pontos adicionais de sala de aula. Lembrando que a P2 será uma pontuação adicional a essa soma de pontos e o total será dividido por 2 para fazer a média semestral. Bons estudos, boa prova e boa noite.